João capítulo 3, um versículo bem conhecido. Esse versículo, ele é chamado do Evangelho em miniatura, porque nesse versículo está contido o âmago e o centro do Evangelho da salvação. João capítulo 3, versículo 16. Repita comigo, você conhece também? Diga assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. A palavra de Deus, ela nos fala nessa noite sobre o maior de todos os presentes que a humanidade recebeu: a salvação. Mas eu queria falar nessa noite sobre o trabalho do Deus Trino na nossa salvação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus na nossa salvação. A doutrina da Trindade é a crença em um só Deus que se manifesta em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As três pessoas da Trindade atuam em perfeita unidade, cada um com seu papel distinto, mas cooperativo, para nos resgatar e nos reconciliar com Deus. E hoje estaremos falando do papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo da nossa salvação. E nós vamos entender nessa noite quão grande salvação o Pai, o Filho e o Espírito Santo planejou, executou e opera em nossas vidas. O Pai, ele é o arquiteto da salvação. O Pai, ele é a fonte e o iniciador da salvação. Nesse versículo aqui, a palavra de Deus, ela diz, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que fez o Pai planejar a salvação da humanidade? A palavra de Deus está dizendo que fez o Pai planejar a salvação da humanidade foi o seu grande amor para conosco. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E lá em Apocalipse, encontramos uma revelação, em Apocalipse 13:8, que diz o seguinte: e adorarão todos que habitam sobre a terra, este cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. A Bíblia Sagrada nos revela aqui em Apocalipse que o Pai, ele planejou a salvação desde a fundação do mundo. Quando Deus, ele criou os seres humanos, ele já havia planejado a nossa salvação. Por quê? Porque Deus, ele é onisciente, ele é presciente e ele sabe tudo o que vai acontecer. E ele antecipa de antemão a libertação. Foi isso que ele fez. E a Bíblia Sagrada diz aqui: o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Não significa que a morte física de Cristo ocorreu antes da criação do mundo, mas sim um plano que inclui a sua morte. Foi estabelecido
desde o princípio. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele já havia planejado na fundação do mundo a morte de Cristo. Porque a morte de Cristo iria ser o sacrifício perfeito para pagar o pecado da humanidade. Deus sabia que o homem ia pecar, Deus sabia que o homem ia se desviar, Deus sabia que o homem ia se separar de Deus, e Ele planejou a nossa salvação. Tudo por amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quando João, ele fala do amor de Deus, ele não tem palavras, o Espírito Santo não permitiu que João colocasse uma palavra tão grande quanto o amor de Deus. João não falou, porque Deus amou o mundo maravilhosamente. Ele não falou, porque Deus amou o mundo extraordinariamente. Não, João ele disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira. É um amor muito grande, é um amor incondicional, é um amor perfeito, o amor de Deus. Mesmo nós, estando separados dele, por causa do pecado, ele nos amou. Aleluia. E a palavra de Deus, ela fala que o Pai, em sua soberania, ele sabe quem será salvo. A Bíblia Sagrada, ela nos fala aqui em Efésios capítulo 1 e versículo 4, diz assim: bendito o Deus, Efésios 1, 3 e 4, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aleluia. Está dizendo que o Pai nos predestinou, o Pai nos elegeu, o Pai nos conhecia antes da fundação do mundo. A palavra de Deus está dizendo que antes dele criar o mundo, na sua onisciência, na sua presciência, o Pai já sabia aqueles homens, aquelas mulheres, criança, jovem, adolescente. Ele sabia aquelas pessoas que iriam receber a salvação. Ele conhece todas as coisas. E ele, além de preparar a salvação, desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, já havia nos escolhido. É por isso que a palavra de Deus, ela diz, lá em João capítulo 15, o Senhor Jesus Cristo, ele disse: não foi vocês que me escolheram a mim, mas eu que escolhi vocês. Ele que nos escolheu. Quando alguém ouve a palavra da salvação e recebe Jesus como Salvador, o Espírito Santo operou naquela vida, Jesus está escolhendo aquela pessoa para ser salvo. Jesus está escolhendo aquela pessoa para ser perdoado. Jesus está escolhendo aquela pessoa para morar no céu para sempre. Ele que nos escolheu. Amém? Amém. E tudo isso por amor. O plano de Deus inclui enviar o seu Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que dele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O plano de Deus era enviar o Senhor Jesus Cristo. Ele é a fonte da graça que se manifesta na nossa salvação.